Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade. Este é um programa que procura compreender as lições morais do nosso Mestre Jesus através dos princípios básicos que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. Não é um programa para debates, discussões e polêmicas. Pelo contrário, é um programa onde procuramos compreender à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei da evolução, os ensinos que Jesus, nosso guia e modelo, nos trouxe. Nosso programa é feito ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, através da web rádio Cristo Consolador. A partir deste momento, você pode participar do nosso programa, basta enviar a sua mensagem, fazer uma pergunta, que nós estamos aqui para esclarecer, sempre à luz da doutrina espírita. Iniciamos o programa com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, nós temos Caiba Schutel nos trazendo informações a respeito de passagens de Jesus, conforme os seus discípulos. Depois, na terceira parte, nós estudamos as cartas de Paulo de Tarso, seguindo o pensamento de Emmanuel através de Chico Xavier, e encerramos o programa com um comentário inédito de José Herculano Pires sobre uma passagem do Novo Testamento. Iniciando, então, o nosso programa, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o seu capítulo 13, e hoje nós reservamos os itens 7 e 8. O capítulo 13 tem por título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e os itens 7 e 8 tratam do tema convidar os pobres e extropiados. Há um texto escrito e assinado por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Mas ele vai basear os seus comentários numa passagem que se encontra no Novo Testamento, ou Evangelho. Vamos colocar, então, na tela. Está no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 14, versículos 12 a 15. Vamos, então, fazer a leitura. Dizia mais ainda ao que o tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas, quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, uns dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Então está aí a passagem que vai servir para o comentário de Allan Kardec. Naturalmente que nós, espíritas, compreendemos que determinados ensinos de Jesus não devem ser levados ao pé da letra. Porque se fizermos isso com este ensino, nós vamos, então,
compreender equivocadamente que Jesus está dizendo que quando fizermos uma festa, quando convidarmos as pessoas para uma festa, que nós devemos deixar de lado os amigos, os familiares, os pobres, os mendigos que estão aí pelas ruas. Não é isso que Jesus está nos dizendo. Claro que ele estava ali formalmente como convidado, fazendo parte de um banquete, de uma refeição, e ele aproveitou aquela situação para mostrar que temos que ter humildade, nada de ostentação, e que Deus saberá depois nos retribuir pelo nosso mérito. E nós não convidamos as pessoas para vir na nossa festa, e não escolhemos os convidados a dedo só para trazer aqueles que pudessem depois também nos convidar para outras festas, para nos retribuir financeiramente ou a nível de status social. É isso que Jesus quis dizer. Mas vamos passar a palavra a Allan Kardec, porque ele vai nos elucidar quanto ao verdadeiro sentido desta palavra de Jesus, aproveitando aquele banquete que reunia fariseus, escribas, sacerdotes e outros. E é por isso que ele aproveitou para dar essa lição. Cuidado com a ostentação. Cuidado em fazer apenas para ter depois retribuição na mesma proporção. Muito cuidado com isso. Vamos ao próximo slide e vamos ver o comentário de Allan Kardec. Ele nos diz: o fundo de seu pensamento, ou seja, o pensamento de Jesus, se revela por estas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, diz: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete, é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Quantos só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite. Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados que todos possuem. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Então, essas são as palavras de Allan Kardec, para que possamos ter uma melhor compreensão sobre esse ensino do nosso Mestre Jesus. Vamos, então, a um exemplo bem prático. Festa de aniversário. E aí você está planejando, organizando, preparando a festa, com todo amor, com todo carinho, e chega aquela hora, então, de você distribuir os convites, de você escolher os convidados para a sua festa de aniversário. Qual é a chamada de atenção que esta lição de Jesus nos dá? Não chame apenas aqueles que estão bem de vida. Não chame apenas aqueles que possam lhe dar bons presentes. Não. Lembre-se que você, entre seus amigos e entre seus familiares, você tem os menos afortunados,
Aqueles que são mais distantes, e você precisa chamá-los também, para mostrar que você está fazendo a festa e emitindo convite, mas sem nenhum tipo de ostentação e sem querer nenhuma retribuição. E que você não vai olhar para os presentes e nem achar que um presente que é mais caro seja melhor. Não, porque o que vai importar para você é a união dos corações, ali que estarão juntos com você. Claro que este exemplo da festa de aniversário serve para qualquer outra circunstância da nossa vida. E aí nós compreendemos com Kardec que nós não precisamos chamar os pobres, os estropiados, os mendigos. Não. Mas vamos fazer, então, a festa, vamos fazer o almoço e assim por diante, com humildade. E nada de chocar as pessoas com luxo, né, do ambiente. Não. Humildade. E vamos logo dizer, gente, estou fazendo essa festa e quero vocês na festa, tá? Para uma grande confraternização. Ninguém se preocupe em me dar presente. Não há necessidade disso. Ou você vai fazer a festa do seu filho, você vai pagar essa festa numa casa de festas. Calma, não precisa ostentar, não precisa fazer uma festa numa casa top, né, pagando caríssimo. Não há necessidade disso. Aí é falta de humildade. Então, essa é a lição que Jesus deu, aproveitando o seu comparecimento àquele banquete dado pelos fariseus. Cuidado com a ostentação. Nada faça para receber retribuição aqui na terra, porque a melhor retribuição é a de ordem espiritual, é a de ordem moral. É que tem mais valor perante Deus e mostra o nosso real progresso espiritual, e não estamos aqui ligados, presos às questões de ordem material e muito menos do egoísmo e do orgulho. A ostentação, ela se liga ao orgulho. Tenhamos calma, então Jesus nos dá uma lição belíssima para termos humildade e entendermos que isso é o mais importante, que a união sincera dos corações é o mais importante, e não o status social das pessoas que estarão conosco. Até porque, nesses ambientes, nós podemos ter muita hipocrisia, e o que queremos é ter sinceridade fraterna, solidária. Não é isso que almejamos? Então, nós podemos convidar, mas convidemos de todo o coração e sem solicitar nenhum tipo de retribuição. Então, esta é a lição que nos fica deste estudo, que compõe os itens 7 e 8 do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar esse estudo. Semana que vem, próxima edição do nosso programa. Agora, nós vamos passar a palavra a Caibar Schutel. Caibar Schutel, que foi o fundador da Casa Editora O Clarim, na cidade de Matão, no estado de São Paulo, e criador do jornal O Clarim e da Revista Internacional de Espiritismo, que está comemorando agora, neste mês de fevereiro, que beleza, uma revista centenária, e que você pode fazer a sua assinatura acessando o site oclarim.com.br.
Anotou? Vou repetir, oclarim.com.br. Você pode fazer a assinatura do jornal O Clarim, ou da Revista Internacional de Espiritismo, ou de ambas. E também vai ter acesso a um amplo catálogo de livros lançados pela Casa Editora O Clarim. Entre esses, o livro que está aí na tela, O Espírito do Cristianismo, onde Caibar Schutel estuda várias passagens que se encontram no Evangelho. Hoje, nós temos o capítulo A Autoridade do Batismo. E Caibar Schutel inicia sempre primeiro transcrevendo a passagem que se encontra lá no Evangelho e que ele vai elucidar à luz da doutrina espírita. Hoje, essa passagem está no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 20, versículos 1 a 8. Então, preste atenção, já está aí na tela. Em um dos dias em que Jesus ensinava ao povo no templo e anunciava o Evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas, juntamente com os anciãos, e falaram-lhe nestes termos: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me: o batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus utilizou aqui a chamada técnica da maiêutica. Responde uma pergunta com outra pergunta, para fazer com que o seu interlocutor pense, aprenda a pensar. E aqui, para os sacerdotes e escribas, assim como os anciãos, aqui havia um problema sério para dar resposta a Jesus. Porque Jesus está se referindo a João Batista, né? João o Batista. E João pregava e batizava às margens do Rio Jordão. E ele fazia o batismo com a água do Rio Jordão. Daí a pergunta de Jesus: esse batismo que João fazia, ele era do céu? Era celestial? Era divino? Ou ele era simplesmente dos homens? Um ato meramente humano? O problema para responder é que se eles respondessem que o batismo de João era do céu, eles estariam reconhecendo que João Batista era, de fato, um profeta enviado por Deus, coisa que eles não admitiam. Se respondessem que o batismo de João era um ato meramente humano, sem maior valor, eles levantariam contra si a ira do povo, porque o povo considerava João Batista um profeta enviado por Deus. E aí, então, como eles não tinham como responder, Jesus também disse, na sequência aqui desta passagem, que ele também não iria responder a pergunta que lhe havia sido feita. Ou seja, qual era a sua autoridade? Quem havia lhe dado essa autoridade? Muito bem. Então, o nosso Caibar Schutel vai aqui fazer para nós todo um comentário. Já estou aqui com o livro em mãos, e aqui no seu capítulo 34, com o título A Autoridade do Batismo, comenta Caibar Schutel. A autoridade do batismo tem sido objeto de controvérsia desde os inícios do cristianismo. Em tempo algum se deu crédito ao batismo de João. O próprio Batista repetia sempre aos que buscavam o seu batismo não ser este um preceito divino, uma prática necessária à purificação espiritual. Deu a sanção de quem quer que fosse, inclusive a de Jesus, que o chamava de João, isto é, humano, pessoal, e não divino, espiritual. A questão, nesse caso, não se cifra em saber se o batismo era realmente do céu,
Não se trata de uma dúvida que se teria de resolver, mas sim do pronunciamento dos escribas, dos fariseus, dos principais sacerdotes a tal respeito. Eles não criam no batismo de João, mas não o atacavam por medo do povo. Não havia nessa gente o desassombro preciso para confessar o seu modo de ver, externando a sua opinião. Eram escravos do preconceito. Para aparecerem e dominarem, curvavam-se às injunções bastardas, ao julgamento inconsciente da massa popular, às tradições de família, aos dogmas esdrúxulos. Acontecia com essa gente o que acontece atualmente com toda a gente boa de representação governativa e social. São católicos, porque a maioria do povo o é. Se a maioria fosse ateia, eles também seriam ateus. Homens sem ideal, sem espírito religioso, sem conhecimento de Deus, adstritos à vida aparente do berço ao túmulo, e tirando sempre o maior proveito que esse trecho da existência lhes dá. Não fazem questão da lapidação do caráter, dominando, divertindo-se, enriquecendo, tudo ou mais, pouco ou nada se lhes dá. Poucos se incomodam que o batismo de João seja do céu ou da terra, contanto que ninguém os exceda em autoridade, para viverem fartamente, usufruindo a seiva da existência que desfrutam. Continua aqui Caibar Schutel. Corra a religião como correr, tudo lhe serve. Encham-se os templos de mercadores, esvoaçem neles as pombas, pinoteiem as ovelhas, chifrem-se mutuamente os bois. Contanto que comam e bebam a Páscoa, que apareçam nas festas como os mais festejados santos, como as maiores dignidades da era, o resto não importa. Interpelando-as sobre a autoridade do batismo de João, Jesus teve por fim desmascarar aqueles hipócritas em praça pública. Teve por intuito demonstrar ao povo quem eram os seus chefes, os seus guias, os mestres que lhes ensinavam a moral, os sacerdotes que lhes ensinavam a religião, os filósofos que lhes ensinavam a sabedoria. O povo não admitia que se fizesse a mínima recriminação a João Batista, e eles não tiveram coragem de fazer. Como poderiam ter coragem de fazer o expurgo do templo, se eles próprios eram templos infectos, de caráter duvidoso, de consciência transviada? De Jesus era, de fato, a autoridade de quem possui a verdade e rege-se pelos ditames da verdade. O mestre não se limitava a dizer que tinha autoridade, que essa autoridade ele a havia recebido de Deus. A sua palavra doutrinária, as suas ações edificantes eram o melhor testemunho da sua autoridade, que o povo, em geral, não deixou de reconhecer, pois, como se viu no outro capítulo, o Senhor efetuou com a maior facilidade o expurgo do templo, coisa que os principais sacerdotes, os fariseus e os escribas não puderam fazer. E vai agora, então, finalizar o seu pensamento, o nosso Caibar Schutel. A verdadeira autoridade é a autoridade moral, porque é a única que merece a sanção divina e, portanto, o auxílio dos mensageiros de Deus. Quanto ao batismo de João, todos sabem muito bem que não era do céu. Se o fosse, não passaria, porque a palavra do céu não passa. Disse-o o próprio João: eu vos batizo com água,
mas após mim virá quem vos batizará com o Espírito Santo. E todos nós sabemos que João Batista foi o precursor de Jesus, o anunciador do Messias. E que quando ele anuncia Jesus como Messias, ele também informa a todos, e principalmente os seus discípulos, que ele teria que se apagar, porque a luz do mundo já estava ali à frente de todos. Então, ele diz, eu agora me apago, encerro a minha missão, porque a luz já está aqui iniciando a sua missão. Por isso, o batismo feito nas águas do Rio Jordão era apenas e tão somente um batismo simbólico, e nada mais do que isso. Era um batismo que não tinha um referencial divino, celestial. E Jesus? Qual era o batismo de Jesus? Bem, Jesus nunca batizou com a água, nem com coisa alguma, mas era o batismo do Espírito. Se podemos assim nos referir, o batismo moral e espiritual, ao nos trazer as lições do Evangelho, ao nos ensinar a lei de amor, que é a lei que rege todo o universo e que emana de Deus, que é o amor absoluto, infinito, todo amor. Então, os sacerdotes da época saíram pela tangente, dizendo que não sabiam se o batismo de João era do céu ou se era apenas dos homens, porque para eles o que importava era se acomodar à cultura vigente, era se acomodar às regalias conquistadas, se acomodar à autoridade temporal, material de que usufruíam. Então, se fosse dito que era do céu, pelo próprio Jesus, eles acabariam concordando. Ou se Jesus dissesse a eles, não, o batismo de João era humano, eles iriam por aí também. A questão era não desagradar as autoridades constituídas e muito menos o povo, que adorava João Batista. Por isso, então, eles se esquivaram de responder a Jesus, apenas informando que não sabiam. Mas é claro que sabiam, sem nenhuma dúvida, mas não quiseram se comprometer nem para um lado, nem para o outro, preferindo ficar em cima do muro, o que Jesus nunca fez. E como eles não queriam se posicionar em relação ao batismo de João, Jesus também não respondeu a pergunta que eles lhe endereçaram, ou seja, de onde vinha a sua autoridade, que emanava de Deus, da perfeição espiritual ao que o nosso Mestre Jesus já havia alcançado, tanto que ele nos é apresentado pelos Espíritos superiores, na questão 625 do Livro dos Espíritos, como o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, sendo nosso guia e modelo. Pensemos nisso. Semana que vem, nós vamos dar, então, continuidade ao estudo da obra O Espírito do Cristianismo, do nosso Caibal Schutel. Mas agora está na hora de irmos para a terceira parte do nosso programa, onde nós estudamos as cartas de Paulo de Tarso. E para fazer esse estudo, nós trouxemos para o programa Emmanuel, que através do nosso querido médium Chico Xavier, nos entregou centenas de comentários dos conteúdos das cartas escritas por Paulo de Tarso. Semana passada, última edição do nosso programa, nós encerramos o estudo da Carta aos Romanos.
que na ordem de publicação no Novo Testamento é a primeira carta. Nós estamos seguindo essa ordem de publicação. Ou seja, não estamos seguindo a ordem histórica de data de lançamento de cada carta. Nós estamos seguindo a cronologia que foi sancionada no Novo Testamento. Então, primeiro vem a carta aos Romanos e, na sequência, vem a primeira carta aos Coríntios. Lembrando que refere-se à comunidade cristã da cidade de Corinto, situada na Grécia, onde Paulo esteve, e ali, nessa cidade de Corinto, ele fundou uma comunidade cristã com pessoas não judias, portanto, pagãs e outras doutrinas, que ouviram a sua palavra a respeito de Jesus e do Evangelho e se converteram, então, àquele cristianismo nascente. Dessa primeira epístola aos Coríntios, hoje nós vamos destacar o versículo 9 do capítulo 1, e já está aí na tela, quando Paulo escreve: é fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembremos que, historicamente, a comunidade cristã da cidade de Corinto foi uma comunidade que deu muito trabalho a Paulo de Tarso, embora ele tivesse sido o fundador dessa comunidade. Porque Corinto era uma cidade grega muito conhecida por homenagear a deusa Afrodite, que é a deusa da sensualidade. Então, não foi fácil combater isso, né, e conseguir fazer com que a comunidade cristã não fosse contaminada por esse culto ao sensualismo, à sensualidade. E nessa primeira carta nós vamos encontrar alguns trechos em que Paulo de Tarso é, até certo ponto, veemente para sustentar essa comunidade em torno do Evangelho. Muito bem, vamos passar a palavra, então, a Emmanuel. Ele faz o seu comentário sobre o versículo 9 do capítulo 1. Esse comentário está publicado no livro Ceifa de Luz, compondo o seu capítulo 63. Ceifa de Luz é uma obra publicada pela FEB Editora, ou seja, a editora da Federação Espírita Brasileira. Emmanuel intitulou o seu comentário de Serve e Confia. Vamos passar, então, a palavra a ele. Frequentemente, dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. Nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Iniciam empreendimentos de que se retiram. Logo surgem certos empeços, declarando-se frágeis para o trabalho a fazer. E retardam a execução de serviços que lhes carreariam paz e felicidade sem delonga maior. Se te sentes na órbita de semelhante problema, persevera no dever que abraçaste e não temas. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeira nascente. A vida não senta a criança na cátedra do professor. Se repontam horas de crise nos encargos que te competem, mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Quando nos assevera: fiel é Deus pelo qual fostes chamados, conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar empresa alguma acima das forças
de que possamos dispor. Com semelhante dedução, prossigamos nas tarefas em que fomos engajados, com vistas ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo ante a bênção de Deus. Este é o comentário, então, de Emmanuel, publicado no capítulo 63 do livro Ceifa de Luz, a respeito do versículo 9 do capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Emmanuel nos lembra que Deus jamais irá nos abandonar. Nunca. Porque Ele nos ama. E que Deus jamais nos entregará uma tarefa da qual nós não temos forças e capacidade para cumpri-la. Porque aí Deus já saberia que iríamos fracassar. Não, isso não acontece. Mas o que acontece é que nós, muitas vezes, largamos as tarefas em meio do caminho, porque achamos que somos muito imperfeitos, que não estamos ainda devidamente preparados. Quem somos nós para assumir isto ou aquilo? E com isso, retardamos o nosso próprio progresso espiritual. E, obviamente, estamos também atrasando o progresso espiritual dos outros e lançando encargos em ombros alheios, e terão que arcar com aquilo que estava sob a nossa responsabilidade, que era o nosso dever realizar. E, na verdade, nós temos um potencial divino enorme, muito grande e profundo, que não sabemos utilizar. Porque Deus, quando nos criou, simples e ignorantes, como está lá em O Livro dos Espíritos, Ele nos deu, em germe, todo o potencial de que necessitamos para desenvolver, tanto na área da inteligência, quanto na área da moral, ou sentimento. Portanto, nós temos que acionar o querer, a vontade. E os espíritos superiores são muito claros, lá na primeira obra da codificação espírita. Ah, quantos dizem querer só através dos lábios, mas de fato não acionam essa vontade. Precisamos acionar e não nos deixarmos abater por qualquer dificuldade, por qualquer contratempo que apareça. E neste mundo de expiações e provas, é natural que tenhamos dificuldades e contratempos, mas o que não significa que tenhamos que nos deixar abater e entregar a tarefa para outra, abandoná-la pura e simplesmente. A tarefa do Evangelho na humanidade terrena requer de nós renúncia, força de vontade, abnegação e dar continuidade com perseverança para mantermos a chama acesa da esperança, porque uma coisa está ligada à outra. Então, você está passando por dificuldades existenciais, contratempos de ordem familiar, não importa o que esteja acontecendo. Arregace as mangas, como se diz popularmente, e força no trabalho, confiança em Deus, em Jesus e nos bons espíritos. Acione a oração para sintonizar com os bons espíritos e receber deles as energias necessárias, o amparo a esta nossa caminhada. Porque Deus, sim, claro que Deus é fiel a nós, mas e nós? Somos fiéis a Ele e a Jesus, nosso Mestre? A tarefa é nossa. Não esqueçamos disso. Não façamos transferências. Vamos dar conta
mesmo tropeçando. Como dizia Paulo de Tarso, naquela passagem famosíssima dele, nós devemos continuar, mesmo que tenhamos os joelhos desconjuntados, mesmo que sejamos perseguidos de todas as maneiras, anatematizados, não importa. Nós estamos com Jesus. Jesus está conosco. E nós somos aqueles que devemos implantar o Evangelho no mundo. Assim, então, nós abrimos o estudo da primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios. E semana que vem, vamos dar continuidade utilizando os comentários do benfeitor espiritual Emmanuel, escritos através do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Agora, vamos fazer um intervalo do nosso estudo, porque está na hora da dica literária. Nós estamos destacando obras psicografadas por Chico Xavier. Hoje estamos trazendo o livro Amor e Luz, escrito por espíritos diversos, psicografia de Chico Xavier. Amor e Luz é uma obra muito bonita. Ela reúne mensagens de diversos autores espirituais, mensagens que tocam o nosso coração, que nos sensibilizam e que falam do amor que tanto necessitamos e dá. Daí, então, a nossa dica literária espírita de hoje. Não deixe de conhecer essa obra, Amor e Luz, espíritos diversos, entre eles o Emmanuel, através da psicografia do nosso querido e sempre saudoso, grande exemplo para todos nós, Chico Xavier. Pois bem, vamos abrir agora a quarta e última parte do nosso programa, onde cedemos a palavra a José Herculano Pires, do qual nós temos um preito de gratidão muito grande. Nós que tivemos a honra de conhecê-lo pessoalmente, de ouvir a sua palavra, e que ali na década de 1970 falou a todos através das ondas radiofônicas da Rádio Mulher, quando ele manteve o programa No Limiar do Amanhã. Herculano Pires sempre encerrava o programa comentando uma passagem do Novo Testamento. E nós estamos trazendo justamente esses comentários, porque os áudios foram resgatados pela Fundação Herculano Pires. E eles estão disponíveis na internet. Na internet você encontra os áudios completos do programa No Limiar do Amanhã. Nós fizemos a edição para ficar apenas, então, somente com o comentário a respeito do Evangelho. E você pode também ler esses comentários no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que foi lançado pela editora Paideia. Aliás, editora que foi fundada pelo José Herculano Pires. Vamos, então, passar a palavra a esse nosso mestre, o metro que melhor mediu Kardec, como se referia Chico Xavier, que foi grande amigo de José Herculano Pires, que desencarnou em 1979. Vamos, então, ouvir Herculano Pires comentando mais uma passagem do Novo Testamento. Em espírito e verdade. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 13. Chegou o dia dos pães asmos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para comermos.
Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Eles foram e acharam como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Este trecho do Evangelho de Lucas nos apresenta um episódio bastante significativo na história do cristianismo, mostrando que Jesus não se desligou completamente das suas raízes judaicas no desenvolvimento dos seus ensinos cristãos. E por que ele fez isso? Porque ele continuou, por exemplo, a celebrar a Páscoa judaica. Nós sabemos que a Páscoa do judaísmo correspondia ao momento de libertação do Egito, quando os judeus se libertaram da escravidão do Egito. Ao atravessar o Mar Vermelho e penetrar no deserto do Sinai, os judeus celebraram a sua libertação comendo os pães ázimos, que eram pães sem sal, e com o cordeiro pascal, um cordeiro especial para comemoração do fato, em homenagem a Deus, sacrificado para esse fim. Ora, Jesus não se afastou disto. Ele sendo judeu, os apóstolos judeus, ele funcionando, por assim dizer, como um rabi judeu, um mestre judeu, ele tinha de se sujeitar às condições legais do tempo da sua religião. E muita gente confunde essas coisas, procurando levar para o lado do judaísmo certas questões que são puramente cristãs e devem ser colocadas em termos de cristianismo e não de judaísmo. Ele celebrou a Páscoa porque ele tinha de integrar-se, de manter-se integrado na sua religião e no seu povo, a fim de comunicar a este povo as renovações que ele vinha fazer. Ele não vinha fundar uma nova religião, ele vinha renovar, vinha refundir o judaísmo, alargar as perspectivas do judaísmo. É preciso compreendermos bem isto. Toda a cultura humana se processa assim. A ciência se renova continuamente. A física de Newton, por exemplo, está hoje completamente reformada, a partir de todo o trabalho de Einstein e de seus colaboradores e de seus similares, seus concorrentes no campo das pesquisas. E depois de Einstein nós tivemos ainda a revolução nova da física, que se apresenta em nossos dias com uma abertura de perspectivas para o mundo espiritual de maneira decisiva. Quer dizer, a própria física, a ciência da matéria, penetrando no mundo espiritual. Tudo é uma sequência, como diz o Livro dos Espíritos, no universo. Uma coisa provém da outra, tem raízes. Este episódio da Páscoa nos mostra as raízes judaicas do cristianismo, a sua ligação íntima com o cristianismo. Jesus se portando como um mestre judeu que comemorava a Páscoa. Depois de Jesus, depois do seu ensino, depois da sua morte, havendo-se criado uma espécie de cisão entre o judaísmo e o cristianismo, com o sacrifício do mestre pelos judeus, embora a responsabilidade legal da morte de Jesus fosse dos romanos, mas através dos judeus, então nós vemos o cristianismo se libertar do judaísmo como um filho que se emancipou e se liberta do pai. Mas as raízes do cristianismo são judaicas. Então, nós vemos também o seguinte: a Páscoa, que era comemorada de maneira judaica, passou a ser comemorada de maneira cristã. E foi o apóstolo Paulo o primeiro a proclamar isto, que a Páscoa dos cristãos não era a mesma Páscoa dos judeus. A Páscoa dos cristãos devia ser comemorada no dia da ressurreição do Senhor. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Se os judeus comemoravam
a sua libertação na passagem do Mar Morto, do Mar Vermelho, perdão. Os cristãos, entretanto, deviam comemorar a sua libertação na passagem de Jesus através da morte, passagem essa que foi feita do mundo material para o mundo espiritual. Quando morremos, nós passamos para outra vida. A morte é uma passagem, como dizemos. E então no cristianismo se considerou assim: a morte é uma Páscoa. A Páscoa dos cristãos é a Páscoa da ressurreição. Mas está ligada, simbólica e historicamente, à Páscoa judaica. Assim, no processo sequente disto, nós vamos para a concepção espírita, que nos mostra a necessidade não de comemorarmos a Páscoa, mas de compreendermos a Páscoa, de compreendermos o problema da ressurreição como o problema mais importante, fundamental do cristianismo. Enquanto se admitiu até hoje nas igrejas que o problema fundamental foi o do sacrifício de Jesus, no Espiritismo consideramos, de outro ponto de vista, que o fundamental foi a ressurreição de Jesus. Assim tivemos a palavra de José Herculano Pires, o quarto e último bloco do nosso programa, abrilhantando todo o nosso estudo e a compreensão do Evangelho à luz da doutrina espírita. E chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o nosso encontro acontece todas as quintas-feiras, às 5 da tarde. Mas se você não puder nos acompanhar nesse dia e horário, depois basta acessar no YouTube o canal da Web Rádio Cristo Consolador e também o canal Orientação Espírita, onde os vídeos do programa ficam disponibilizados. A você que está nos acompanhando, um grande abraço fraterno, paz em sua vida e que possamos nos encontrar semana que vem para mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Grande abraço, paz, até nosso próximo encontro.